Os desdobramentos do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, as tensões entre o Poder Executivo e o Judiciário, a posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do TSE, a falta de condições da imprensa na cobertura da presidência da República e a decisão de Donald Trump de suspender os voos do Brasil para os Estados Unidos. Tudo isso hoje com comentários de Irapuan Santana, Adroaldo Catão e do embaixador Rubens Recupero. Veja agora no Livros de Notícia. Ontem a gente comentou vários aspectos políticos da teoria liberal e de comunicação sobre o vídeo divulgado da reunião ministerial de 22 de abril. Hoje nós vamos falar dos desdobramentos jurídicos desse caso e esse é um assunto para Irapuan Santana, consultor jurídico do Livres. Os últimos acontecimentos mexeram com o Brasil. Nós tivemos agora a exibição do vídeo e mais alguns prints, com relação a essa investigação da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. E eu entendo que, embora não exista ali naquele vídeo um elemento de crime, é importante a gente ter em mente que, na verdade, ele é mais um elemento de prova, que precisa ser analisado. Ele é um dos outros tantos que ainda vão ser analisados mais detidamente, tanto pela PGR quanto pelo ministro Celso de Mello. Então é importante aí a gente dar uma observada com mais atenção com relação a todo o arcabouço probatório e não somente ao vídeo, que não mostrou realmente muita coisa, mostrou um pouco da pressão do presidente com relação aos ministros, mas não mostrou um crime em si. Agora, algumas coisas são interessantes. Por exemplo, o discurso dele lá naquela gradezinha do lado de fora foi muito mais incriminador do que o próprio vídeo que foi exibido pelas redes, que teve o limite, o sigilo suspenso, Então, é preciso ficar de olho aí no todo o entorno. Valeu! Uma das questões do entorno desse caso que merece toda a nossa atenção é a escalada de tensões entre o Poder Executivo e o Judiciário, em especial as manifestações perigosas que estão sendo feitas por militares da reserva em apoio à absurda ameaça institucional feita pelo Augusto Heleno, que é general da reserva também, mas ocupa o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Sobre isso, a gente ouviu o comentário de Adroaldo Catão, que é professor de Direito e associado do Livres. Olha, eu acho que não há nenhuma dúvida de que essa escalada de tensões entre o STF e o Poder Executivo, ela, claro, não é de hoje, Na verdade, essa escalada de tensões é uma tensão entre política e direito, que a gente costuma estudar muito nas discussões sobre a jurisdição constitucional, e ela teve alguns outros episódios, como aquele relacionado a uma decisão da mesa diretora do Senado, há algum tempo, acho que 2016, e que terminou ocorrendo uma decisão do Pleno, que apaziguou o clima. Mas o que aconteceu agora, na verdade, foi um passo além, na minha opinião, porque foi na verdade, não houve uma decisão, não houve nenhuma decisão sobre a apreensão de celular do presidente. O que houve, na verdade, foi uma ameaça. Um ministro de Estado, por meio de uma nota, ameaçou o próprio órgão, o Supremo. Quer dizer, não foi um embate contra uma decisão, o que, claro, seria algo comum no Brasil, infelizmente, porque essa tensão realmente tem acontecido, mas o que aconteceu agora foi algo a mais, um passo à frente. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o que vai acontecer daqui para frente. As instituições precisam estar preparadas para lidar com essa tensão da melhor maneira possível e, assim, se possível, restabelecer a força desses instrumentos de checks and balances da nossa Constituição. Porque com todos os defeitos,
a nossa Constituição tem conseguido manter uma trajetória democrática, né? Então acho que não é o momento, diante disso tudo que a gente está vivendo, de ter ainda, além do problema do vírus, temos também um problema relacionado a um risco de ruptura institucional. E nesse ambiente de tensão, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com um discurso conciliatório e uma defesa enfática da democracia liberal. Numa democracia verdadeira, não existe nós e eles. Eles são aqueles que nós colocamos lá. Democracia não é o regime político do consenso, mas aquele em que o dissenso é legítimo, civilizado e absorvido institucionalmente. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Nela, só não há lugar para a intolerância, para a desonestidade e para a violência. Temos 3 décadas de estabilidade institucional que resistiu a chuvas, vendavais e tempestades. Não há volta nesse caminho. Só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz, que é viver em um Estado constitucional de direito, com todas as suas circunstâncias. Nós já percorremos e já derrotamos os ciclos do atraso. Hoje, vivemos sob o reinado da Constituição, cujo intérprete final é o Supremo Tribunal Federal. Como qualquer instituição em uma democracia, o Supremo está sujeito à crítica pública e deve estar aberto ao sentimento da sociedade. Cabe lembrar, porém, que o ataque destrutivo às instituições, a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las, já nos trouxe 2 longas ditaduras na República. São feridas profundas da nossa história, que ninguém há de querer reabrir. Um belíssimo discurso do ministro Barroso. Agora eu vou voltar a falar com o Irapuan Santana, que você talvez não saiba, mas já trabalhou no TSE como assessor do ministro Luiz Fux e, portanto, conhece bem o funcionamento do tribunal. Ira, o que é que a gente pode esperar da presidência do Barroso no TSE? O discurso de posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do TSE foi muito interessante sob diversos pontos de vista. Com relação ao que a gente pode esperar dele, né, na condução dos processos que vão cair com ele nos próximos 2 anos, e também sobre o que a gente pode esperar nas próximas eleições. Como nós sabemos, é o presidente do TSE que organiza as eleições a cada 2 anos. E aí agora o ministro Luiz Roberto Barroso ele vai coordenar as eleições municipais. E uma das coisas que ele colocou no seu discurso de posse é que ele está conversando com várias autoridades para ver a melhor condução possível com relação às eleições desse ano. Mas uma coisa que ele já descartou, né, dentro do seu discurso foi a questão das eleições únicas em 2022. Ele disse que isso aí estaria fora de questão. E uma outra questão que eu acho que ficou bem interessante foi que ele trouxe um tom apaziguador, né, tirando um pouco daquela questão da polarização em que estamos vivendo hoje em dia e trazendo um discurso muito integrativo, né, da população em geral. Bem, eu acho que também vale destacar a abordagem do ministro Barroso em seu discurso sobre o problema das fake news. A internet permitiu a conexão de bilhões de pessoas pelo mundo afora, em tempo real, dando lugar a fontes de informação independentes e aumentando o pluralismo de ideias em circulação. Porém, na medida em que as redes sociais adquiriram protagonismo no processo eleitoral, passaram a sofrer a atuação pervertida de milícias digitais,
que disseminam o ódio e a radicalização. São terroristas virtuais que utilizam como tática a violência moral em lugar de participarem do debate de ideias de maneira limpa e construtiva. A Justiça Eleitoral deve enfrentar esses desvios, mas é preciso reconhecer que sua atuação é limitada por diversos fatores. Por isso mesmo, os principais atores no enfrentamento às fake news hão de ser as mídias sociais, a imprensa profissional e a própria sociedade. As plataformas digitais, como Google, Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp, todos parceiros do TSE sob a liderança da ministra Rosa Weber, podem e devem se valer da própria tecnologia e de suas políticas de uso para neutralizar a atuação de robôs e os comportamentos inusuais na rede. Eu gosto muito dessa abordagem do ministro Barroso porque ela significa o TSE reconhecer que as fake news são um problema importante que desafia o funcionamento da democracia brasileira, que, portanto, tem que ser encarado, mas, ao mesmo tempo, reconhece a limitação do Estado, reconhece que o enfrentamento dessa questão deve ter como protagonista a própria sociedade civil lidando com essa questão. Isso é muito importante para a gente não cair na armadilha de aumentar as atribuições do Estado, de ter algum papel de regulação do discurso na internet, que seria muito problemático para a liberdade de expressão. Então, eu fico feliz de ver essa abordagem do ministro. A sociedade brasileira, de forma livre, através de contratos e relações privadas, deve avançar no enfrentamento da questão das fake news. Isso é muito importante. Eu já aproveito aqui também para fazer uma propaganda. No próximo dia 8 de junho, o Livres ao Vivo vai conversar. Teremos esse privilégio de receber o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, para falar sobre o papel da Suprema Corte no avanço das civilizações. Vai ser imperdível. Não é de hoje que a gente fala aqui no Livre sobre a importância da liberdade de imprensa. Simplesmente não existe democracia liberal sem uma imprensa profissional, livre e ativa. Infelizmente, as condições para o trabalho da imprensa no Brasil nunca foram fáceis, é verdade, mas estão ainda mais difíceis para quem cobre a presidência da República, porque Jair Bolsonaro atua ele mesmo como um agente de estímulo ao desrespeito aos profissionais da imprensa. Diariamente há as entrevistas coletivas ali na frente do Palácio do Planalto, onde sempre há também apoiadores do presidente que muitas vezes são estimulados pelo próprio presidente a agirem de forma agressiva com os profissionais da imprensa. Já aconteceram vários incidentes por lá e, em função disso, o Grupo Globo e a Folha de São Paulo tomaram uma decisão inédita de não mais enviar suas equipes de profissionais para a cobertura naquele espaço. Isso é muito lamentável, em primeiro lugar, que a gente tenha chegado a esse ponto. Então fica aqui o nosso repúdio à violência contra os profissionais da imprensa e a nossa solidariedade a todos os jornalistas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é uma grande referência para Jair Bolsonaro, anunciou a suspensão de todos os voos do Brasil para os Estados Unidos. A medida ocorre em função do descontrole da pandemia do coronavírus por aqui. No Livres ao Vivo de ontem, o ex-ministro da Fazenda e embaixador Rubens Recupero comentou o assunto para a gente. Nós estamos nos tornando, seguramente, o pior exemplo de gestão da pandemia, em termos de disfuncionalidade, de absurdos sem número, né? Por exemplo, da mudança de 2 ministros da saúde durante a pandemia. Não há nenhum paralelo no mundo que possa realmente dar a dimensão do desastre que é o caso brasileiro. Essa medida que o presidente Trump adotou é a primeira, uma medida oficial de um governo estrangeiro, ainda mais da maior potência do mundo, né, que, de certa maneira, oficializa a posição do Brasil como ameaça aos demais e como um pária global, né? É como se o Brasil
tivesse sido posto em quarentena pela comunidade internacional. Esse Livres ao Vivo, que você acabou de ver um trecho, tratou sobre o mundo pós-pandemia e está disponível na íntegra aqui no nosso canal, vale muito a pena ver. Esse foi o Livres Notícia de hoje, então não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. De segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, o Livres Notícia traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.